Ok, vamos lá. Vamos tentar desempacotar essa história que, olha, é bem complexa. Nossa análise hoje vai fundo num conflito que marcou demais a América do Sul, a Guerra do Paraguai. A gente tem aqui fontes diversas, né, que ajudam a montar esse quebra-cabeça, desde as tensões que já fervilhavam bem antes do primeiro tiro, até os ecos que essa guerra deixou e que, de certa forma, ainda ressoam. Qual a missão? Tentar entender as causas complicadas, os momentos-chave, sabe? E o legado disso tudo, sem dúvida. E olha, entender a Guerra do Paraguai é crucial para a gente captar não só as disputas de poder, de território, mas a própria formação das identidades nacionais ali na Bacia do Prata, né? Naquela região toda do Rio, no século XIX. O que é fascinante mesmo, e as fontes mostram bem isso, é como umas rivalidades antigas, sabe? Coisa quase da época colonial, se misturou com decisões políticas, militares, muito do momento, e aí, bom, essa mistura explodiu no maior conflito armado da história da América do Sul. Não foi do nada, né? Conflito constante na região do Prata desde meados do século XIX. Disputa de fronteira, taxa para navegar nos rios, comércio e, claro, aquela briga de sempre por influência regional entre Brasil, Argentina e Uruguai, e o Paraguai tentando, né, garantir seu espaço ali no meio. Mas o que acendeu o estopim mesmo? Parece que a intervenção do Brasil na política do Uruguai, apoiando os colorados contra os blancos, foi chave. Aham. Isso assustou o Paraguai do Solano Lopes, que ficou com medo de ficar isolado, cercado, sabe, sem saída para o mar, porque ele dependia dos rios que passavam por territórios, bom, potencialmente hostis agora. Sim, esse medo do isolamento foi um motor muito forte para o Lopes. A resposta dele foi, assim, uma aposta bem arriscada. Usar a força militar para tentar garantir essa saída fluvial e talvez, quem sabe, redesenhar o poder na região a favor dele. Só que, né, a aposta custou caro e a coisa escalou muito rápido. E como escalou? Primeiro, a invasão paraguaia do Mato Grosso, lá em dezembro de 1864. Um movimento ousado, mas ainda localizado, digamos. Agora, o ponto que realmente não teve volta parece ter sido quando a Argentina negou passagem para as tropas paraguaias. Elas queriam cruzar o território argentino para lutar no Uruguai, né, contra o Brasil. E a reação do Lopes a essa negativa foi, invadir a província argentina de Corrientes, em abril de 1865. Isso não só puxou a Argentina para a guerra de vez, como, uniu todo mundo contra o Paraguai. E essa aliança se formou rápido, né? Exatamente. Coisa de menos de um mês depois da invasão de Corrientes, ali em 1º de maio de 1865, Brasil, Argentina e o governo colorado do Uruguai assinaram o Tratado da Tríplice Aliança. Os objetivos declarados eram bem claros: tirar o Solano Lopes do poder, restabelecer as fronteiras que eles achavam legítimas, o que, claro, significava ganhos de território para o Brasil e para a Argentina, e cobrar indenizações pesadas do Paraguai. Indenizações pesadas. E, aliás, um ponto interessante que as fontes ressaltam e que deu o que falar na época foi o vazamento desse tratado, as cláusulas secretas, sabe? Especialmente as que falavam de anexar território, das reparações. Isso gerou muita crítica fora e até dentro dos países aliados rolou debate sobre, a real natureza dessa guerra e o preço dela. Entendi. E a partir daí a guerra ganha outra dimensão. As fontes detalham bem as fases, né? A primeira, ali entre 64 e 65 e 1866, começa com essas ofensivas do Paraguai, no Mato Grosso, em Correntes, que deram um susto inicial. Mas o momento que parece ter sido, assim, crucial mesmo, talvez o mais decisivo da guerra em termos estratégicos, foi nos rios, a Batalha Naval do Riachuelo, o que aconteceu ali em junho de 65. Riachuelo foi um ponto de virada, assim, brutal. A esquadra brasileira, não sem dificuldade, tá? Mas conseguiu uma vitória esmagadora sobre a Marinha Paraguaia no Rio Paraná. Por que isso foi tão vital? Porque deu aos aliados o controle quase que total das grandes vias fluviais da região. Isso significava que eles podiam mover tropas, suprimentos, tudo, para o coração do território inimigo.
enquanto o Paraguai ficava cada vez mais isolado, com a logística toda comprometida. Sem Riachuelo, a invasão por terra do Paraguai seria um pesadelo logístico, talvez até inviável na escala que aconteceu. A guerra em terra dependia do controle dos rios. Faz todo sentido. E em terra, essa primeira fase teve batalhas gigantescas, né? Coisa nunca vista na América do Sul antes. Tuiuti, em maio de 1866, falam que foi a maior batalha campal da história do continente. Vitória aliada, sim, mas as fontes são unânimes, foi uma carnificina, baixas terríveis dos dois lados. Pois é. Mostra a resistência paraguaia, mesmo depois de Riachuelo? Exatamente. A tenacidade do soldado paraguaio é um tema que sempre volta. E essa resistência ficou ainda mais clara logo depois, em setembro de 66, na Batalha de Curupaiti. Ali, os aliados tomaram uma surra, uma derrota pesadíssima tentando atacar as defesas paraguaias, que estavam muito bem preparadas. Curupaiti não foi só uma derrota militar, foi um choque moral estratégico que freou o avanço da Tríplice Aliança por mais de um ano. O caminho para a fortaleza de Humaitá, que era tipo a chave da defesa paraguaia, ficou bloqueado. E essa derrota em Curupaiti leva direto para a segunda fase da guerra, focada justamente em Humaitá. Esse período de 1867 até meados de 1868 parece ter sido uma luta longa, desgastante em torno dessa fortaleza. Como foi essa fase? Olha, foi uma guerra de cerco, de atrito puro, sabe? O Humaitá era um complexo defensivo impressionante, numa posição estratégica para controlar a navegação no Rio Paraguai. Os aliados tiveram que montar um cerco longo, com bombardeio constante, manobras nos rios super complexas para tentar passar pelos canhões da fortaleza e combates em terra muito sangrentos para conquistar as posições em volta. As fontes descrevem condições terríveis, pântano, doença tipo cólera, malária, matando mais gente que bala. Nossa. Problemas logísticos enormes para manter um exército daquele tamanho em campanha por tanto tempo. Foi um período de desgaste extremo que testou a resiliência dos dois lados até o limite. Só lá para meados de 1868, depois de umas manobras ousadas da esquadra brasileira e avanços terrestres bem difíceis, é que o Humaitá foi finalmente, digamos, contornada, neutralizada. E aí sim abriu o caminho para o interior do Paraguai. Paraguai, então. E aí a gente entra na terceira fase, a ofensiva final aliada entre 1868 e 1870. Um momento que se destaca nas fontes é a tal da Dezembrada de 1868. O que foi isso? A Dezembrada foi uma sequência, assim, avassaladora de vitórias aliadas, já com o Caxias no comando. Basicamente, destruiu o que restava do exército regular paraguaio que defendia a chegada até a capital, Assunção. Em questão de semanas, ali em dezembro de 1868, os aliados venceram batalhas-chave como Itororó, Avai, Lomas Valentinas. Vitórias muito custosas, mas que quebraram a espinha dorsal da defesa paraguaia. A fortaleza de Angostura, que era o último grande obstáculo antes da capital, se rendeu no finalzinho de dezembro. O resultado direto? Assunção foi ocupada pelos aliados em janeiro de 1869. Mas a queda da capital não acabou com a guerra de imediato. O Lopes conseguiu escapar, né? E continuou lutando. Como foi essa última etapa? Foi uma fase diferente, mais assimétrica, sabe? O Lopes fugiu para serras, para o interior do Paraguai, com um grupo cada vez menor, mais variado de seguidores, incluindo muitos adolescentes até crianças no finalzinho. Ele tentou manter uma resistência, quase uma guerrilha, mas era uma luta desesperada, sem chance de virar o jogo militarmente. Os aliados organizaram expedições para perseguir ele, a chamada Campanha das Cordilheiras, e o fim veio em 1º de março de 1870. As tropas brasileiras acharam o último acampamento do Lopes em Cerro Corá, lá no norte do país. Lopes foi morto em combate, se recusou a render. A morte dele marcou o fim definitivo da guerra. Um final dramático para um conflito, nossa, devastador. E as consequências? As fontes falam muito dos rearranjos de território, dos custos humanos, materiais. Como ficou o mapa da região depois da guerra?
O mapa foi redesenhado, sim. O Tratado de Paz e Limites Loisaga-Cotegipe, assinado entre Brasil e Paraguai em 72 e promulgado aqui pelos decretos 4.910 e 4.911, garantiu para o Brasil a posse definitiva da região ao norte do Rio Apa, hoje parte do Mato Grosso do Sul. A Argentina também ganhou território, mas a disputa pela região do Chaco, que é enorme e estratégica entre Argentina e Paraguai, foi mais complicada. Isso se arrastou. E só foi resolvido em parte por uma arbitragem internacional em 1878, com o presidente dos Estados Unidos, o Rutherford Hayes, mediando. A decisão foi favorável ao Paraguai na parte do Chaco Boreal, o que permitiu ao país manter uma parte importante dessa região. Foi vital para a sobrevivência territorial do Paraguai, né? E além das fronteiras, o custo humano, principalmente para o Paraguai, é sempre um ponto central, né? As fontes mencionam um debate intenso sobre o tamanho dessas perdas demográficas paraguaias. Como está essa discussão hoje? É possível mesmo que a população tenha caído mais da metade? Esse é um dos pontos mais sensíveis e debatidos da Guerra do Paraguai. Os números são assustadores e, assim, controversos. Tem as estimativas clássicas, algumas baseadas em relatos da época, cálculos posteriores, que falam em perdas catastróficas, variando de 50% até quase 70% da população paraguaia de antes da guerra. E a mortalidade masculina seria ainda pior. 70%? É muita gente. Muita gente. Por outro lado, estudos demográficos mais recentes, usando métodos diferentes, né? Análise de estrutura de idade, censos parciais, propuseram números bem menores, talvez entre 9% e 20% de perda total da população. O que é interessante e trágico é que o debate não está fechado. Pesquisas mais recentes ainda, com novas evidências, modelos, parecem reforçar a ideia de que as perdas entre os homens em idade de lutar foram, sim, extremamente severas, talvez mais perto das estimativas altas. Entendi. Narrativas nacionais. Mas o ponto-chave é, independente do percentual exato, a guerra foi uma catástrofe demográfica para o Paraguai, com consequências sociais, econômicas que duraram gerações. Além das mortes em batalha, teve fome, doença, a produção agrícola destruída. O país ficou arrasado e endividado. Uma tragédia de proporções imensas, sem dúvida. E para os países da Tríplice Aliança? Quais foram os impactos políticos mais fortes que as fontes destacam? No caso do Brasil, por exemplo. Para o Brasil, a guerra foi um catalisador de mudanças importantes. Um dos legados mais claros foi o fortalecimento do Exército. A instituição ganhou um prestígio, uma coesão interna que não tinha antes. E passou a se ver como um ator político fundamental, com papel a cumprir no destino do país. Muitos historiadores dizem que essa nova autoconsciência militar foi um fator crucial para o caminho que levou à queda da monarquia em 89. Faz sentido. Além disso, a guerra expôs fragilidades sociais, econômicas do Império e intensificou o debate sobre modernização, fim da escravidão. Muitos escravizados lutaram na guerra em troca de alforria, né? E a própria forma de governo. E tem também a questão do nacionalismo. A experiência da guerra, a mobilização de gente, de recursos, ajudou a forjar um sentimento de identidade nacional mais forte. Embora esse nacionalismo também tivesse suas contradições, suas exclusões. E para a Argentina e para o Uruguai, como foi? Na Argentina, a guerra serviu para consolidar o poder do governo central de Buenos Aires sobre as províncias que sempre resistiram um pouco à centralização. Líderes como Bartolomeu Mitre usaram o esforço de guerra para afirmar a autoridade nacional, reprimir focos de rebeldia interna. Foi, nesse sentido, um passo importante para a construção do Estado argentino moderno. Já no Uruguai, a vitória da Tríplice Aliança significou a consolidação no poder do Partido Colorado. Aquele que o Brasil ajudou a instalar. Esse mesmo que era aliado na guerra. Isso trouxe uma certa estabilidade política para o país, pelo menos por um tempo, depois de décadas de guerras civis entre colorados e blancos. É impressionante como um conflito que acabou há mais de 150 anos ainda gera tanto debate, né? E interpretações tão diferentes.
As fontes mencionam essa complexidade toda da história. Quais são as grandes questões que ainda dividem opiniões? São muitas. Começando pelas próprias causas e responsabilidades. Foi uma agressão do Lopes, expansionista, ou foi uma defesa legítima dos interesses dele contra o cerco brasileiro-argentino? Ou foi uma mistura complexa onde todo mundo tem sua culpa na escalada? Outro ponto clássico, o papel da Grã-Bretanha. Tinha um interesse britânico direto em destruir o Paraguai autônomo do Lopes, como umas narrativas mais antigas diziam. A história mais recente tende a minimizar isso, sabe? Refutar essa ideia de conspiração britânica. Aponta mais para os interesses financeiros, comerciais normais da potência da época, mas sem um plano de guerra deliberado. A própria natureza do regime do Lopes é debatida. Era uma ditadura modernizadora ou um regime autoritário e brutal? E claro, como a gente já falou, a dimensão da catástrofe demográfica. E, por fim, como cada país construiu a memória dessa guerra, transformando ela em mitos fundadores ou traumas nacionais. Muita coisa para pensar. É por isso que é tão importante o trabalho que as fontes acadêmicas sérias fazem, como as enciclopédias e artigos da Britânica, da Oxford, ou os trabalhos baseados em acervos como os do CPDOC, da FGV, do Itamaraty, que é analisar criticamente essas narrativas e buscar as evidências nos documentos para separar o fato histórico do mito, né? Perfeito. Então, recapitulando nossa análise aqui, a gente explorou as tensões que levaram ao conflito na Bacia do Prata, a formação da Tríplice Aliança depois da escalada do Lopes, as fases da guerra com momentos-chave como a Batalha do Riachuelo, que deu o controle dos rios para os aliados, e as batalhas terrestres sangrentas como Tuiuti e Curupaiti. Vimos o cerco longo e penoso ao Humaitá, a ofensiva final da Dezembrada que levou à queda de Assunção e o fim dramático lá em Cerro Corá. E discutimos as consequências profundas, as novas fronteiras, a devastação humana e material no Paraguai, com esse debate sobre a escala das perdas demográficas ainda em aberto, e os impactos políticos duradouros nos países vencedores, fortalecimento militar e impulso para mudanças no Brasil, consolidação do Estado na Argentina, estabilização temporária no Uruguai, e, claro, essa complexidade toda da memória e das interpretações sobre uma guerra que não para de nos interpelar. Exato. E, para fechar, fica aqui uma provocação para quem nos ouve, conectando essa história com hoje. Considerando a intensidade dos debates que ainda cercam a Guerra do Paraguai, né? Das motivações, as consequências demográficas, como a forma que a gente conta essa história hoje, nos livros, na mídia, nas conversas, reflete ou talvez até desafia as narrativas que foram construídas sobre ela ao longo desse último século e meio. O que a persistência desses debates diz pra gente sobre como lidamos com passados que são traumáticos e controversos. Fica aí a reflexão.